Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna da Unifesp sobre a filosofia de Descartes. Hoje nós vamos tratar da prova da existência de Deus, que, num certo sentido, é o coração mesmo da filosofia de Descartes. É aquela prova sem a qual ele jamais conseguirá superar o seu isolamento existencial, digamos assim, o que a gente chama de solipsismo, né? É a tese de que só existe o eu com as suas próprias ideias, suas próprias modificações, não existiria, pelo menos a gente não está seguro de saber da existência de nenhuma outra coisa. E, ao mesmo tempo, essa prova da existência de Deus, ao afastar a ideia de um Deus enganador, vai permitir transformar aquela percepção clara e distinta que eu tenho de mim mesmo num critério de verdade, de tal forma que, a partir de então, tudo aquilo de que nós temos ideias claras e distintas poderão ser consideradas verdades. Não é? Esse é o contexto geral aqui da nossa prova. Na aula passada, eu analisei as condições em que a prova poderá ser bem-sucedida, de que maneira é preciso alcançar, então, uma verdade a respeito de alguma coisa diferente de mim mesmo, né? E isso leva, então, o Descartes a fazer uma nova análise das ideias, como eu já sugeri, não se trata mais de uma análise da procedência das ideias, né? Qual é a causa delas e se essa causa é semelhante ao efeito que elas produzem em nós. Agora trata-se de analisar a causa de uma ideia pelo conteúdo representativo que essa ideia tem e que, na linguagem técnica aqui do livro, do Descartes, se trata da realidade objetiva das ideias. Né? A prova vai seguir um caminho mais ou menos parecido ao que vocês já estão acostumados, porque quando ele provou a verdade da sua existência e, em seguida, a verdade da sua essência, ele procedeu de maneira eliminativa, isto é, ele foi eliminando certas possibilidades e, no final desse percurso de eliminação, aquela opinião que restasse seria considerada verdadeira. Né? Nós já vimos isso, eu não vou retomar, está gravado, é só voltar naquelas aulas. Aqui ele vai fazer um procedimento similar. Né? Ele vai Bom, desculpe a minha interrupção. Eu estava comentando o processo de eliminação que a gente já tinha visto a respeito do cogito, vai acontecer aqui também na prova da existência de Deus. Ele, então, começa descrevendo 6 tipos de ideias que nós temos, porque, como eu já falei, ele não está muito interessado na ideia de uma formiga ou de um elefante, ele está interessado em tipos de ideias de um modo mais geral. Então, não está interessado na ideia de Pedro, de Paulo, de Cláudia, de Cristina, ele está interessado na ideia dos seres humanos, né, semelhantes a ele, por exemplo. E ele enumera, então, 6 ideias no parágrafo 19. Né? A prova propriamente dita, ela vai do parágrafo 19 ao 22. É nisso que eu vou me concentrar, sobretudo, e depois ele faz uma série de considerações sobre a ideia de Deus, portanto, diz respeito apenas ao último parágrafo 22, né? Em que estaria propriamente a prova. Então, do 23 ao 28 é uma espécie de discussão crítica, né, dessa prova, porque alguns poderiam levantar algumas objeções a essa prova e ele vai responder a essas objeções. Veremos que, no fundo, são 4 objeções, embora sejam 6 parágrafos. Depois eu comento isso. O que é importante a gente notar aqui é essa ideia de que, mais uma vez, ele enumera uma lista de
coisas e ele vai eliminando uma por uma até que resta finalmente uma verdade, né? No caso aqui, a verdade da existência de Deus. Bom, quais são então essas 6 ideias, esses 6 tipos de ideias que a gente tem? Ele fala, a primeira ideia é aquela que me representa a mim mesmo. Depois tem a ideia que representa Deus, as ideias que representam coisas corporais, ou coisas animadas como anjos, ideias que representam animais e, finalmente, ideias que representam homens semelhantes a mim. Né? Então, essa é a lista dos seis tipos de ideias que poderiam, eventualmente, servir de base para provar algo fora de mim, né? Alguma outra coisa que exista e que não seja idêntica a mim. Ele diz aqui, quando ele fala da primeira, que é a ideia que representa a mim mesmo, ele comenta assim, sobre a qual não pode haver aqui nenhuma dificuldade. Não está muito claro o que ele quer dizer com isso. Eu acho que uma coisa que ele quer dizer, não há muita dificuldade, é porque essa ideia que representa a mim não me leva para fora de mim. Quer dizer, se eu for me perguntar qual é a causa da realidade objetiva que tem essa ideia, bom, eu posso ser, na verdade, porque eu sou o que ela representa. Então, não há dificuldade nesse sentido. Se a causa da realidade objetiva da ideia tem que ter tanta realidade quanto essa ideia, bom, nesse caso é uma coincidência entre a realidade objetiva da ideia, que sou eu, e a causa dessa ideia, que também seria eu. Né? Então, eu acho que talvez não há nenhuma dificuldade aqui, quer dizer, em primeiro lugar, que se eu aplicar o princípio de causalidade à ideia que me representa a mim mesmo, e eu supuser que aquilo que é representado tem tanta realidade quanto, eu acho que não há nenhuma dificuldade, uma coincidência aqui. Né? Mas talvez o que o Descartes esteja querendo dizer seja também uma segunda coisa, não há nenhuma dificuldade em você justamente passar da ideia da coisa, da ideia de mim mesmo, para a existência de mim mesmo. E isso foi o que ele fez, num certo sentido, lá na segunda meditação. Né? Quer dizer, se eu posso inferir, né, que algo, se eu posso inferir a partir da ideia que eu tenho de mim mesmo para a minha própria existência, né? Por quê? Porque a minha existência tem esse grau de realidade que permite produzir, né, essa ideia, ou essa ideia, ao participar da minha própria existência, essa ideia vai ter também uma certa realidade objetiva, isso talvez não tenha dificuldade. Não é muito claro, mas é interessante a gente pensar retrospectivamente o que essa passagem, aqui na terceira meditação, implica para o que a gente viu lá atrás. Talvez o que estivesse acontecendo lá atrás, isto é, na segunda meditação, em particular no quarto parágrafo, que trata da minha existência, talvez o que estivesse ocorrendo lá atrás seria uma espécie de passagem entre a ideia que eu tenho de mim mesmo, uma percepção clara e distinta que eu tenho de mim mesmo, para a minha própria existência. Né? E aqui não, então, aqui não há nenhuma dificuldade, tal como ele mostrou lá atrás. Né? Então, talvez essa ideia de dificuldade tenha esses dois sentidos que eu acabei de apresentar aqui. Né? Aí ele faz essa enumeração toda e eu vou pular, né? Já fiz a enumeração, e agora nós vamos para o processo de eliminação. Quer dizer, eu comecei comentando um pouco essa ideia que me representa a mim mesmo, porque no primeiro sentido de não haver dificuldade, é o de que eu provo a minha própria existência, eu não vou além de mim mesmo. Então, se o meu problema é provar a existência de alguma coisa além de mim mesmo,
a ideia que eu tenho da representação de mim mesmo não apresenta dificuldade, mas também não é a solução para o problema, né? É porque ela não trata de algo fora de mim. Então, não há nenhuma dificuldade a ser enfrentada ou discutida nesse caso, né? E de maneira um pouco surpreendente, o Descartes, já de uma maneira muito rápida, ele agrupa as ideias de coisas animadas ou anjos, as ideias de animal e a dos homens semelhantes a mim. E diz que esses três tipos de ideias, elas são misturas das ideias de Deus e dos corpos, né? Isso aqui é um pouco surpreendente, porque a gente sabe, de um lado, que para o Descartes os animais não têm alma, né? E aqui, aparentemente, ele parece aceitar uma ideia, que a nossa ideia de animal não é, digamos assim, ele aceita a nossa ideia trivial de animais, que não é propriamente a ideia dele, Descartes, em que os animais não seriam uma mistura de ideias de Deus e de corpos, mas eles seriam apenas corpos, sem alma, né? Mas não é assim que a gente costuma pensar, então talvez o Descartes, que não esteja querendo entrar no detalhe dessas ideias, faça uma concessão ao seu interlocutor, e, bom, mesmo se a gente supuser que o animal é uma coisa mais complexa do que apenas corpo, envolvendo algum tipo de alma, né, alguma coisa animada, ainda assim, então não vai ser um caso muito diferente da ideia que nós temos dos homens, que tem um corpo e tem uma mente, né? Ou no caso dos anjos, que são, sobretudo, seres espirituais, mas que, de alguma maneira, a gente representa também como tendo corpos, né? E na medida em que essas ideias poderiam ser, digamos assim, talvez fictícias, no sentido de que a minha imaginação é capaz de compor a partir de ideias mais simples, mais básicas, como a ideia de Deus e a ideia dos corpos, né? Então, esses três tipos de ideia não servem para provar nada fora de mim mesmo. Por quê? Porque talvez essas ideias sejam apenas produtos da minha imaginação, quer dizer, eu sou capaz de misturar e combinar diferentes ideias para formar ideias de certos tipos de seres, né? Como anjos, animais e outros seres humanos, né? Então, toda a discussão vai recair nessas duas ideias fundamentais, a ideia de Deus e a ideia das coisas corporais, basicamente, né? E ele começa discutindo e faz uma longa discussão sobre a nossa ideia dos corpos materiais. E, mais uma vez, ele retoma, então, uma distinção que a gente já viu ser traçada na primeira meditação, né, quando ele limita o argumento do sonho e passa para o argumento do Deus enganador. Nós vimos reaparecer essa distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias na segunda meditação, quando Descartes analisa o pedaço de cera e ele distingue entre as qualidades sensíveis do objeto, de um lado, e a sua extensão, maleabilidade e flexibilidade do outro. E agora essa mesma distinção reaparece aqui, né, nesses parágrafos do 19 ao 20 e até o 21, né? Talvez até de maneira um pouco mais detalhada e mais complexa do que nas aparições anteriores. É como se aos poucos o Descartes fosse, conforme ele vai progredindo nas suas meditações, ampliando e aprofundando as suas teorias, né? Aqui em particular a distinção entre qualidades primárias e secundárias, né? Mas também a ideia básica é o seguinte, né? Todas as nossas ideias de corpo, ou de um modo geral, a nossa ideia de extensão, né, e de corpos, dos corpos, elas podem proceder de mim mesmo, né? Ele distingue, então, de um lado, aqueles aspectos da ideia dos corpos que são claros e distintos, né? E ele fornece uma nova lista, né?
E eu vou reler aqui a lista para vocês, tá? Então, quais seriam as qualidades primárias? Seriam grandeza ou a extensão em longura, largura e profundidade, a figura que é formada pelos termos e pelos limites dessa extensão, a situação que os corpos diferentemente figurados guardam entre si, e o movimento ou a modificação dessa situação, aos quais podemos acrescentar a substância, a duração e o número. Vocês vejam que, então, essa é a formulação mais completa até agora, né? A mais precisa, e certas coisas vão sendo acrescentadas. Por exemplo, a ideia de substância, ela simplesmente não apareceu até aqui. Eu já até cheguei a falar para vocês, né, que a mente é uma substância, substância e modos e tal. Quer dizer, esse foi um vocabulário que aparece aqui e que você pode projetar retrospectivamente para a segunda meditação, por exemplo, né? Porque é o que ele faz aqui, isso permite isso. Mas é interessante que a palavra substância só ocorra, né, no livro pela primeira vez aqui. Parece que antes dessa situação, o Descartes ainda não está em condições de dizer que a mente é uma substância, né? Ele vai retomar isso lá na sexta meditação, mas eu não vou me ocupar disso aqui e agora, né? E depois ele faz, então, uma segunda lista, que seriam das qualidades secundárias, as qualidades sensíveis ou as ideias sensíveis, tal como já apareceu até aqui. Então ele fala, quanto às outras coisas, como a luz, as cores, os sons, os odores, os sabores, o calor, o frio e as outras qualidades que caem sob o tato, encontram-se em meu pensamento com tanta obscuridade e confusão que ignoro mesmo se são verdadeiras ou falsas e somente aparentes, isto é, se as ideias que concebo dessas qualidades são, com efeito, as ideias de algumas coisas reais ou se não me representam apenas seres quiméricos que não podem existir, né? Aqui ele introduz uma distinção entre a falsidade formal e verdadeira, né? Engraçado a noção falsidade verdadeira, mas assim, aquilo que é realmente falso, né? De uma falsidade material, né? Ora, essa falsidade formal, como ele chama, ela só ocorre nos juízos. Digamos assim, eu afirmo a maçã é vermelha. Isso é um juízo, né? Eu estou atribuindo um predicado, ser vermelha, a um sujeito maçã. Se a maçã é vermelha, a minha afirmação é verdadeira. Se a maçã é azul, né, ou a maçã é verde, né, já que existe maçã verde, se essa é uma maçã verde e não vermelha, a afirmação é falsa, né? Então, um juízo pode ser verdadeiro ou falso quando ele corresponde a como as coisas são ou não são, né? Essa é, então, a falsidade formal, o que ele chama, verdadeira no sentido de correta, assim que a gente costuma usar a palavra. Mas ele concebe um outro tipo de falsidade, que ele chama de falsidade material. Isso aqui é um pepino, porque não é muito claro o que é uma falsidade material. A falsidade material, ela diz respeito à ideia e não ao juízo, né? Bom, a gente pode também discutir até que ponto um juízo não é uma ideia, né? Se uma ideia complexa não envolve um juízo. Mas eu acho que o Descartes está pensando aqui o termo ideia num sentido talvez mais simples, né? Quer dizer, certas ideias, elas têm uma falsidade material. Por quê? Porque elas parecem representar alguma coisa. E, no entanto, elas não representam nada. Ele não está afirmando que existem essas ideias, aqui ele só está abrindo a possibilidade de pode ser, né? Pode ocorrer, né? Então, a gente tem que entender isso que pode ocorrer. Então, o que pode ocorrer é que a gente tem uma certa ideia, essa ideia, que assim, um juízo representa claramente, né, um estado de coisas, uma situação no mundo, né? Então, se eu digo a maçã é vermelha, bom, eu tenho uma fruta, eu identifico essa fruta como sendo a maçã e percebo que essa maçã tem uma determinada propriedade, por exemplo, a propriedade de ser vermelha. Quando isso ocorre, a nossa afirmação é verdadeira. Se de repente a maçã tem a propriedade de ser verde, é falsa. Ou de repente o objeto
é vermelho. No entanto, não é uma maçã, é uma vela, que parece uma maçã, mas ela é uma vela, né, é um pedaço de cera, né? Então, também é falsa. A afirmação, a maçã é vermelha, por quê? Porque o que é vermelho é um pedaço de cera, né? Então, agora, quando a gente tem só, por exemplo, ser vermelho, né? Se você tem a ideia do vermelho, o vermelho corresponde, ele te representa alguma coisa ou ele não te representa alguma coisa? Aqui o Descartes não toma partido, ele vai voltar a essa questão lá na sexta meditação, mas o que é importante às vezes é você entender que certas ideias parecem representar, mas talvez não representem. Isso significa que não é necessário que todas as nossas ideias sejam representativas. Muitas das nossas ideias representam coisas. Então, se você tem a ideia de uma pessoa, você está representando alguma coisa. Se você tem uma ideia de um animal, você está representando um animal. A respeito dessas ideias, não há dúvida de que elas têm uma realidade objetiva, que elas têm um conteúdo representativo, que elas têm algum grau de realidade ou de ser, né? Mas outras ideias, a realidade dela é tão baixa que talvez a gente não consiga perceber se elas representam algo ou se elas não representam nada, né? O exemplo que o Descartes dá é o exemplo do calor ou do frio, que seriam ideias assim, cujo grau de realidade, se tiverem, é tão baixo que a gente mal distingue se elas representam alguma coisa ou não representam. O calor parece representar algo, mas poderia ser apenas a privação do frio. O frio parece representar algo, mas poderia ser apenas a privação do calor. Afinal de contas, o calor tem uma representação e o frio não, ou o contrário, né? Não está muito claro isso aqui. Diz o Descartes, talvez um outro exemplo, que seja um pouco mais intuitivo para nós, não é o que ele dá, mas, por exemplo, dor. Dor representa alguma coisa ou não representa nada? Né? Essa é uma discussão que na filosofia se traçou muito e veio até o século XX, talvez até no XXI, né? Não li mais a esse respeito nos últimos 20 anos, mas até o século XX ainda se discutia muito, né? Sobre essa ideia do conteúdo representativo, né? Se todas as ideias são representativas, essa é uma posição filosófica. Outra posição é algumas ideias não são representativas e, portanto, envolveriam essa falsidade material. Dor é um exemplo, né? Dor talvez possa representar alguma coisa. Suponha que você esteja sentindo dor, sei lá, no pé direito, né? Pode ser que você tenha dado uma topada e essa dor te represente, por exemplo, que você sofreu um corte ali no pé que está sangrando e, portanto, embora a dor não represente no mesmo sentido de a maçã é vermelha e tem uma maçã vermelha, né? Você tem uma ideia, uma imaginação, por exemplo, da maçã vermelha e tem uma maçã vermelha, a representação não é por semelhança, digamos assim, né? A ideia que você tem não é idêntica à propriedade do objeto, o que tem no objeto é um corte, né? Que está latejando, está sangrando, né? Mas de alguma maneira alguém poderia dizer que a dor representa um estado, né? Um estado em que a coisa, você está machucado. Outros vão dizer que não, que isso não é uma representação, que na verdade dor é um negócio difuso, puramente subjetivo e que não representa nada fora de nós, né? O que é importante é que o Descartes aqui ele não está tomando posição, é lá na sexta meditação que ele vai decidir e discutir isso, né? Mas ele tem essa ideia que aparece com esse termo falsidade material, né? Por oposição à falsidade formal dos juízos, que é essa trivial que todo mundo conhece, aceita, etc., né? Agora, o que eu acho que é importante nesse exemplo aqui, nesse contexto, é que se essas ideias são, de fato, materialmente falsas, isso é, se elas representam como sendo alguma coisa aquilo que não é nada, então, diz ele assim, a luz natural me faz conhecer que procedem do nada. O que é uma frase estranha, né?
Mais uma vez, a luz natural aparecendo aqui, né? Parece que alguém chega, liga o interruptor e faz uma luz, e aí você enxerga e fica sabendo alguma coisa, né? Agora, se o nada não pode produzir nada, é estranha a frase como é que algo procede do nada, né? Mas aqui tem que pensar o seguinte, quer dizer, o que é que procede do nada? O nada, porque se essas ideias são materialmente falsas, então elas não têm realidade nenhuma. Não é que o nada produz uma ideia materialmente falsa e que essa ideia materialmente falsa teria alguma realidade muito pequena, muito ínfima, mas teria. Não. Se elas são falsas, então elas não têm realidade nenhuma. Então, dizer que aquilo que não tem realidade procede do nada significa dizer que o nada não produz nada, né? Ou que o nada produz o nada. Isso não produz, tá certo? Então, não há nenhuma inconsistência entre dizer que ideias materialmente falsas procedem do nada e dizer que o nada não produz nada, né? Agora, se essas ideias são verdadeiras, o que isso que significa, né? Significa que elas têm um grau de realidade muito baixo. Isso é líquido e certo, né? Se houver alguma realidade nas ideias materialmente falsas, esse grau de realidade, nessas qualidades secundárias, cuja lista a gente viu lá atrás, né? Cores, sons, odores, etc., portanto, ser vermelho, essas ideias têm uma realidade muito baixa e, portanto, eu posso produzi-las, né? Porque eu tenho mais realidade do que essas ideias, né? Então, ou elas são falsas e provêm do nada, ou elas são verdadeiras e podem provir de mim. Então, ele afasta as qualidades secundárias como um caminho para provar alguma coisa fora de mim mesmo. Ou elas remetem ao nada ou a mim mesmo. Mas o que é interessante aqui é dizer o seguinte, né? Quando ele fala, a luz natural me faz conhecer que procedem do nada, ele acrescenta, ou seja, então vem uma explicação, que estão em mim apenas porque falta algo à minha natureza e porque ela não é inteiramente perfeita. Então, de alguma maneira, o que o Descartes está dizendo é, se essas ideias são falsas, então isso é sinal da minha imperfeição, né? Se há algo em mim que é um nada, e que de alguma maneira é causado por nada, é como se eu então estivesse no meio termo entre Deus, ele não falou há pouco que havia uma mistura da ideia de Deus e dos corpos na ideia dos seres humanos semelhantes a mim, é porque de alguma maneira você tem o ser, que é Deus, e você tem o nada, e nessa junção entre o ser e o nada, algumas ideias se produzem em mim. Essas ideias não vêm de Deus, que é o puro ser. Essas ideias, se de fato forem materialmente falsas, elas proviriam do nada, né? Muito maluco, né? Mas, enfim, essa é a ideia dele. O que eu queria ressaltar é essa ideia que, então, se existem ideias materialmente falsas, isso é uma prova da minha imperfeição. Porque eu acho que a ideia de que eu sou um ser imperfeito desempenha um papel muito grande nessa prova da existência de Deus. Essa ideia vai reaparecer mais adiante na prova, mas eu gostaria apenas de deixar claro, né, que ela já foi um pouco antecipada. De alguma maneira, ao tratar longamente das ideias materialmente falsas, um dos interesses do Descartes é justamente mostrar isso, que a minha natureza ela não é inteiramente perfeita. Ela é imperfeita, falta algo, né? As ideias materialmente falsas, ou as ideias sensíveis, se vocês quiserem, é o fato de que nós temos ideias de cores, de sons, de odores, de sabores, do calor e do frio, tudo isso testemunha a nossa imperfeição, né? O raciocínio é bem simples, como depois a ideia de Deus é perfeita, o imperfeito não vai poder criar o perfeito. Então é preciso, de alguma maneira, mostrar para o leitor que nossa natureza é imperfeita, né?
E essa é uma das funções. Porque a gente poderia se demorar, por que que ele se, né, se perguntar, por que que ele se demora tanto nessa questão da falsidade material das ideias? Por que ele se alonga tanto aqui, se de fato o interesse dele é provar a existência de Deus, né? Parte da resposta é essa, além dele analisar melhor, explicar melhor a distinção qualidades primárias, secundárias, introduzir a noção de substância, né? É importante também para provar a nossa imperfeição, né? Como se de resto precisasse provar a nossa imperfeição, né? No parágrafo 20, o Descartes vai tratar e 21, ele vai passar então para as ideias claras e distintas que nós temos das coisas corporais, né? E aí ele vai tratar, em primeiro lugar, e de maneira bastante longa, né, daquela lista finalzinha que ele acrescentou: substância, duração e número, em particular substância, né? Bom, eu concebo os corpos materiais como substâncias. Bom, mas eu mesmo sou uma substância. Então, eu tenho realidade suficiente para ser a causa da ideia dos corpos materiais enquanto substâncias, né? E da mesma maneira, ele fala, quando penso que sou agora e me lembro de ter sido, etc., tal, ele também pode tirar da ideia que ele tem de si mesmo, né? Ou melhor até, ele pode tirar daquilo que ele é, né? Ele pode tirar ou produzir ou causar as ideias de duração e de número, e aí ele transfere para as outras coisas. Então, eu tiro a ideia de número e eu posso começar a contar uma maçã, duas maçãs, três maçãs. A ideia de número veio da ideia de que eu sou uma coisa, né? Que eu tenho uma unidade, né? E a maçã, bom, ontem ela cresceu e daqui, né? Depois e hoje ela amadureceu, então ela está durando no tempo. Bom, eu também duro no tempo. Lembre-se lá no parágrafo 7 da segunda meditação, né? Isso é, eu sou, eu existo. Isso é verdadeiro por quanto tempo? Enquanto eu pensar. Então está ali a ideia de duração, certo? Ela foi explicitada lá atrás, né? O cogito não é uma verdade instantânea, é uma verdade que dura no tempo. E depois ele vai falar das outras qualidades, né? Extensão, figura, situação, movimento. Veja, agora a extensão já não é mais caracterizada talvez como a ideia clara e distinta que a gente tem dos corpos, aqui ela é vista como um modo também, né? De alguma maneira, a noção de substância passa a ocupar um lugar de mais destaque e a extensão, de alguma maneira, passa para o segundo plano, passa a estar do lado de outras características da substância corpórea, ao lado de figura, situação, movimento, etc. Tá certo? Bom, na medida em que são modos, é claro que a extensão continua sendo o modo principal dessa substância, né? Mas aqui ela é tratada apenas como modo, e enquanto modo, ela está abaixo da substância, a substância contém mais realidade do que o modo, e se eu posso produzir a ideia de substância corpórea, com muito mais razão, eu poderia produzir, né, ser a causa da ideia de, da causa da ideia de extensão, figura, movimento, né? E com isso a gente elimina, então, as coisas corporais. A gente tinha uma lista com 6, a ideia de mim mesmo, essa não aponta para nada fora de mim, então ela não faz parte da análise, embora seja interessante, como eu falei, para a gente pensar a segunda meditação, se lá na segunda meditação já havia algo como a passagem da representação de mim mesmo para a minha própria existência. Segundo lugar, Deus. Terceiro, coisas corporais. Quarto, coisas animadas ou anjos, animais e seres humanos, tá certo? A gente começou eliminando seres humanos, animais, coisas animadas. Depois eliminamos as coisas corporais. Já tínhamos eliminado a representação. Resta apenas dos seis tipos, resta apenas Deus. É claro que poderia ser eliminado também e não estabelecer nenhuma verdade, e poderia ser o caso de que
o Descartes jamais estivesse certo de qualquer outra verdade, exceto da verdade da sua própria existência. Parágrafo 22. Portanto, resta somente a ideia de Deus, na qual é preciso considerar se há algo que não possa ter provindo de mim mesmo. E o argumento é bem simples. O argumento é bem simples. Dado que Deus é uma substância infinita, bom, essa aqui eu comentei pouco, né? Quando eu passei um pouco rápido, porque está demorando muito também. Mas, enfim, nós temos a substância material e a substância imaterial, que são os pensamentos, né? Então, essas duas noções de substância, embora a substância imaterial seja mais nobre, superior ou mais perfeita do que a substância material, ainda assim nós temos duas substâncias finitas. E é por substância o Descartes entende, eu já disse, eu vou repetir, substância é aquilo que não depende de nenhuma outra coisa criada para existir. Então, a minha mente não depende da sua mente, né, para existir, então são substâncias independentes, né? Minha mente pode existir independente desse ou daquele modo, né? E, portanto, o modo depende da minha mente para existir. Se eu pensar que Paris é a capital da França, esse pensamento depende da minha mente. Mas, para eu ter uma mente, a minha mente vai existir independente de eu pensar isso ou não, eu posso pensar outras coisas, né? Então, essa ideia, ele vai definir isso lá nos princípios, né? Agora, quando se trata de Deus, já não se trata mais de substância finita, se trata de uma substância infinita. Então, aqui há uma espécie de ruptura, de salto entre as substâncias finitas e uma substância infinita. Então, para o Descartes, no final das contas, são três as substâncias. Nós temos uma substância propriamente dita, aquela que realmente não dependeria de mais nada para existir, que seria Deus. E depois nós temos duas substâncias finitas, que são aquelas que não dependem de nada criado para existir, mas que dependem de Deus, porque foram criadas por Deus, né? Então, ele, num primeiro momento, ele explica o que ele entende por Deus, qual é a ideia que ele acha que nós temos de Deus, e por Deus, diz ele, entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que as coisas que existem, foram criadas e produzidas. Ora, uma ideia que tenha uma realidade objetiva infinita não pode ser criada por uma coisa finita. Por quê? Porque a realidade, a causa tem que ter tanta realidade quanto o efeito. Se o efeito tem uma realidade infinita, a causa tem que ter uma realidade infinita. Daí porque eu insisti que na análise das qualidades secundárias, né, na questão da falsidade material das ideias, o Descartes já estivesse indicando ali a nossa imperfeição, né, a nossa finitude, que de alguma maneira a gente participa do nada, né? Isso vai ser muito importante lá na quarta meditação também, né? Ele vai voltar para esse ponto, né? Bom, se eu sou finito e imperfeito, eu não posso criar ou produzir uma ideia infinita e perfeita. Somente uma coisa que é infinita e perfeita pode criar uma ideia com esse grau de realidade objetiva, né? E, por conseguinte, diz o Descartes, e aí vem a conclusão do argumento, é preciso necessariamente concluir, portanto, é uma demonstração, né? É um raciocínio irrecusável que nos revela uma verdade sobre um assunto controverso, estabelecendo uma verdade a esse respeito. Qual é a verdade? Que Deus existe, né? E ele vai falar, ó, pois, ainda que a ideia de substância esteja em mim, né, pelo próprio fato de ser eu uma substância, eu não teria, todavia, a ideia de uma substância infinita. Eu posso criar a ideia de uma substância finita como a ideia dos corpos, das substâncias corpóreas. Mas eu que sou um ser finito, como é que eu sei que eu sou finito? Porque eu tenho ideias sensíveis. Porque, por exemplo, eu sinto fome. Uma vez eu conheci um cara que estava filosofia faz muito tempo, que ele chegou, a gente estava na lanchonete, aí ele falou assim,
chegou e disse assim: hoje eu descobri que eu não sou Deus. A gente olhou meio estranho assim, e aí alguém perguntou: mas por quê? Ele falou assim: porque eu sinto fome, e fome é uma imperfeição. Quer dizer, é meio estranho, quer dizer, o cara estava muito filosófico, ele era meio esquisitão mesmo. Talvez ele, porque ele realmente ele descobriu que ele não era Deus e que ele não era perfeito. Mas isso é maluquice, né? Mas a ideia que está aqui no Descartes é justamente essa: quer dizer, se a gente tem ideias sensíveis, e essas ideias sensíveis têm um grau de realidade tão baixo, talvez nada, elas seriam testemunhas da nossa imperfeição, das nossas carências, né? A fome é uma carência. Então, a sensação de fome seria, de fato, para o Descartes, uma prova de que nós somos finitos. E, por isso mesmo, nós não poderíamos criar a ideia de uma coisa infinita. Eu vou passar muito rápido agora, mereceria uma longa discussão, porque é claro que essa ideia de Deus que ele apresenta aqui é altamente questionável, né? Todo mundo tem essa ideia de Deus, é essa a ideia que a gente tem de Deus, né? Então ele faz uma série de reflexões sobre a prova, como aparece, mas na verdade é sobre a própria ideia de Deus, porque não sei, né? Será que Deus é uma substância? Primeiro, é uma substância? É infinito, eterno, imutável, independente, onisciente? Não sei, né? Se a gente pensar assim, há tantas outras religiões, tá certo? Que têm ideias diferentes, às vezes parecidas, mas de Deus, outra, né? Mas mesmo dentro da tradição cristã, né? A gente pode achar que, na verdade, a gente não tem uma ideia de Deus, né? Os místicos, de alguma maneira, dizem isso, né? Se nós somos finitos, como é que eu sou capaz de ter uma ideia do infinito? Tá certo? Parece que na nossa finitude a gente só consegue ter ideias finitas e, portanto, Deus, a gente diz que Deus é infinito, quer dizer, a ideia de Deus não é uma ideia positiva, é uma ideia negativa, quer dizer, estou dizendo assim, olha, tem seres é, pouco inteligentes, mais inteligentes, muito inteligentes, né? Mas todos têm um limite. Deus é um ser que não tem limite para a sua inteligência. Então, a inteligência dele é infinita. Mas eu não tenho essa ideia. Eu apenas digo que eu nego que ele tenha isso que nós chamamos de inteligência finita, tá certo? O Descartes vai criticar isso, vai combater, ele vai dizer, não, a ideia é o contrário. Primeiro a gente tem a ideia do infinito, e depois, limitando o infinito, a gente tem a ideia da finitude. Então, primeiro a gente tem a ideia de uma inteligência infinita e depois a gente limita, e quando limita muito a pessoa é pouco inteligente, quando limita menos a pessoa é mais inteligente, digamos assim, mas a ideia de uma inteligência finita é a limitação dessa inteligência infinita. O Malebranche vai retomar essa ideia, né? A ideia de que o infinito vem primeiro e a finitude é que é a limitação do infinito, e não o contrário, né? Nós temos ideias finitas e quando a gente nega a nossa limitação, a gente poderia ter, então, secundariamente, a ideia do infinito. Essa é a primeira reflexão, né? Então, nós temos uma ideia positiva de Deus como infinito e essa ideia é anterior. Depois ele vai mostrar que essa ideia não pode ser materialmente falsa, é uma ideia verdadeira. Portanto, de fato, a nossa ideia de Deus representa um ser fora de nós. Não é uma ideia que parece representar algo, mas nada é representado por essa ideia. Isso aparece nos parágrafos 24 e 25. Em terceiro lugar, nos parágrafos 26 e 27, ele vai dizer que essa é uma ideia muito clara e distinta, na verdade, essa é a ideia clara e distinta, é a mais clara e mais distinta e, portanto, a mais verdadeira de todas, e de tal forma que, para o Descartes, todas as outras ideias que são claras e distintas e que seriam, portanto, verdadeiras, elas, de alguma maneira, elas estão contidas nessa ideia de Deus, né? Que seria muito claro e distinto. Bom,
vem uma espécie de objeção aqui também, mas como assim? Se eu sou finito, como é que eu vou compreender o infinito? Aqui a metáfora é um pouco espacial, né? Quer dizer, um país compreende, ou isso é, encerra dentro dos seus limites os estados encerram dentro de si os municípios, quer dizer, né? Uma coisa mais abrangente, ela circunda e compreende algo que está dentro dela. Como que eu vou poder compreender Deus se Deus é infinito e eu sou finito? Resposta do Descartes: isso não deveria ser uma objeção, porque é da natureza do finito não compreender o infinito. Isso não aproxima o Descartes dos místicos, porque os místicos vão dizer, bom, há uma tal de o Pascal, por exemplo, né, com o Deus absconditus, né? O Pascal insiste muito nesse ponto, né? Deus é algo escondido para nós, totalmente inacessível para nós. Mas o Descartes não tira essa conclusão. É um problema muito tradicional da filosofia, e sobretudo da teologia, né? Os graus de analogia entre os predicados que a gente atribui a nós e as coisas finitas, e qual é o grau de analogia que isso tem quando a gente atribui os mesmos predicados a Deus ou não. Há uma analogia ou não há comparação nenhuma, né? Alguns vão defender que não tem comparação nenhuma entre o finito e o infinito. Portanto, a gente não tem ideia do que está falando quando fala de Deus, né? O que o Descartes está dizendo é não, a gente não compreende inteiramente, mas alguma analogia, algum grau, né, de comparação tem, né? É, a gente não vai compreender perfeitamente ou inteiramente, mas algo a gente compreende, né? E o quarto e o último a consideração, é uma consideração talvez um pouco mais empirista, né? É que a ideia de Deus não é que ela é a negação do finito, ela não representaria nada, ou ela é totalmente incompreensível. Não. A quarta consideração sobre a ideia de Deus é que eu posso ter uma ideia progressiva, digamos assim. Eu posso aumentar os predicados. É a ideia da analogia. Quer dizer, eu posso, de fato, ter uma certa analogia. Então, tem pessoas um pouco inteligentes ou mais inteligentes, né? Eu tenho algum conhecimento, eu estudo, eu aprendo mais, eu conheço mais. Então, eu posso pegar esses predicados, dizer, né, fulano é inteligente, fulano conhece, e eu posso aumentar isso pela imaginação, posso imaginar que todos nós poderíamos aprender cada vez mais, saber mais, ficar mais inteligentes, né? E a ideia de Deus é levar ao limite essa, né, ampliar ao máximo essa potência que a gente tem, que a gente desenvolve em parte, mas podemos imaginar que um ser desenvolveria isso plenamente, né? O Descartes vai recusar isso, essa não é a nossa... Nós não poderíamos causar uma ideia de Deus, a gente poderia ter uma ideia de Deus assim, mas é isso, aumentar a nossa inteligência, a nossa bondade, a nossa justiça de maneira meio indefinida, não produz essa ideia de Deus que nós temos, que é a ideia de um ser infinito, né? Isso não nos aproxima de Deus. O caminho é tão grande que não chegaremos lá. Mais do que isso, ele retoma a ideia, mas se esse tipo de raciocínio mais mostra a minha imperfeição, a minha carência, que eu não sou plenamente inteligente, que eu não sou plenamente sábio, que eu não sou plenamente, enfim, né? Eu sou limitado, né? E mesmo se eu pudesse ampliar, eu jamais conseguiria passar do finito para o infinito. E, finalmente, diz ele, quarto e último argumento aqui, ele vai dizer que a realidade objetiva de uma ideia não pode ser causada por um ser em potência. A realidade precisa estar presente em ato na causa da ideia, né? Então, por esses quatro argumentos, né, dizer que a ideia de Deus, essa ideia de Deus poderia eventualmente ser produzida em mim, que ela estaria em potência, né? Como as perfeições estariam em mim em potência, eu poderia criar ou causar essa ideia de Deus. A ideia de perfeição em potência não explica a, a,
a nossa ideia, é essa ideia que o Descartes diz que a gente tem de Deus, né? Eu confesso que quando minha mãe me criou, ela me criou de maneira imperfeita, por exemplo, ela me criou faltando essa ideia de Deus que Descartes diz que todos nós temos, né? Eu vou encerrar aqui, já falei muito, acho que aqui a gente, eu vou dar conta da terceira meditação, eu vou pular o restinho, eu vou para a quarta meditação para a gente ver um pouco mais, avançar um pouco mais nos textos. É isso aí, até a próxima aula.